Vamos lá para mais uma aula aqui de história. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre iluminismo e liberalismo. Então a gente vai falar sobre este tema. As habilidades e objetivos estão aqui, são os mesmos que vocês viram lá no centro de mídias, né? Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo, ou seja, do nosso mundo, comparar. A ideia é identificar para a gente poder comparar o mundo moderno com o mundo contemporâneo, tá? Objetivos é identificar aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e verificar as permanências desses sistemas na atualidade. Então, a gente vai fazer o tempo inteiro uma comparação com o hoje e o período histórico que nós estamos estudando, tá? E para começo de conversa, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é a Praça dos Três Poderes em Brasília. É lá que fica o nosso presidente da República, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores e o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal, né? Fica tudo aqui, ó, Praça dos Três Poderes, tá? E aí tem uma pergunta aqui, qual a importância desse patrimônio histórico? Isso aqui é um prédio, né? Por que é um patrimônio histórico? Porque ele é um bem material, né? Mas que tem um valor histórico, né? Porque representa alguma coisa ao longo de muito tempo. Então, ele existe, está lá em Brasília, fundado lá na década de 50, né? No Brasil, na nossa capital, lá em Brasília, tá? Então, assim, ele representa os três poderes, tá? Por isso que se chama Praça dos Três Poderes. Aí vocês podem perguntar, mas o que são esses poderes, professora? A gente vai ver esses poderes. Vamos ver a aula na sequência aqui agora. Bom, aqui o próximo slide, né? Então, quais são os três poderes? São esses aqui, ó. Legislativo, executivo e judiciário. Esses são os três poderes que organizam uma nação. Que organizam legisla, né? Ou seja, cria as leis de uma nação. Então, o que cada um desses poderes faz, representa ou deveria fazer? Vamos lá. O legislativo, ele cria lei. Cria lei para beneficiar toda a população, né? Então, quem faz parte desses poderes? São os senadores, os deputados federais e estaduais e os vereadores. Existem três instâncias desses três poderes. Tem a esfera municipal, estadual e federal, que é para o Brasil inteiro. Então, a esfera municipal, ela só diz respeito ao nosso município, à nossa cidade. No nosso caso, em Buenos Aires. A esfera estadual, ao nosso estado, que no nosso caso é o estado de São Paulo. E a esfera federal é para o Brasil inteiro. Tá? Então, no legislativo, a gente tem as três instâncias. Os senadores e deputados federais, eles fazem leis para o Brasil inteiro. E os estaduais por estado e os vereadores criam leis para o município. Tá? Criam projetos de leis e também eles fiscalizam o poder executivo. O legislativo, eles estão todos interligados. Tá? Aí nós temos lá também... Vamos falar agora do poder executivo. Quem faz parte do poder executivo? O que é, na verdade, esse poder executivo? Ele executa e implementa as leis. O que é executar? Ele faz as coisas acontecerem, né? E implementa as leis. Se precisamos construir mais hospitais por conta da pandemia, quem é que vai fazer com que os hospitais sejam construídos? O poder executivo. Quem representa o poder executivo? A nível municipal são os prefeitos. A nível estadual são os governadores. E a nível federal é o presidente da República. Tá? E aí, quem que executa as leis, né? São essas pessoas.
E aí, esses chefes de Estado, eles têm os secretários e os ministros, que ajudam o Poder Executivo a executar as coisas, né? Então, ele tem um coletivo. Então, tudo é um grupo de pessoas ali que vai ajudar o Poder Executivo, o presidente, ou o governador, ou o prefeito, a executar e implementar as leis e o que tiver que fazer para executar para a melhoria da população, tá? Então, o Poder Executivo é esse daqui, tá aqui no meio, né? E quem que representa são os chefes de Estado, tá? Os secretários e os ministros, secretários, no caso, em relação à prefeitura, as prefeituras e o governo, são os secretários, ministros a nível federal, tá? E os vereadores, eles fiscalizam o Poder Executivo aqui, no caso, tá? E aí vamos lá para o Poder Judiciário, né? O que seria o Poder Judiciário? Qual que é a função do Poder Judiciário? De promover a justiça, ou seja, julga se as leis foram cumpridas ou não. Então, quem faz parte desse Poder Judiciário são os juízes, os desembargadores e os ministros, tá? Então, todos eles também nas 3 esferas. Esferas municipais, esferas estaduais e esferas federais, né? Então, esses 3 poderes devem ser aí equilibrados, um fiscalizando o outro para que esteja uma harmonia entre esses 3 poderes aqui. E o que tem a ver a gente falar agora desses 3 poderes com a imagem anterior aqui, ó, de Brasília? Porque esse prédio aqui representa esses 3 poderes que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, lá em Brasília, eles estão localizados nesse espaço. Cada espaço representa um dos poderes lá em Brasília, tá? Por isso que ele é um patrimônio histórico, ele representa essa divisão de poderes, né? Quer dizer pra gente que, ou seja, o poder ele não está centralizado na figura de uma única pessoa, né? Por mais que a gente tenha um chefe de Estado da União toda, ele não governa sozinho, tá? Ele precisa dos 3 poderes juntos dele para poder governar. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar lá, deixa eu pegar esse aqui, nós vamos voltar lá para o nosso tema da aula, né? Que é o iluminismo. O que causou o iluminismo? O que tem a ver esses 3 poderes que eu acabei de falar para vocês aqui? O que tem a ver esses 3 poderes, a imagem que eu acabei de mostrar, com o iluminismo? Tem a ver que esse movimento, o iluminismo, como eu falei na aula anterior, tem a ver porque o iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, político, em que os homens daquele período começam a questionar uma série de ações do rei, que era um rei absoluto e centralizava o poder e assim por diante. Então, quais são as causas disso, né? Nós temos lá um renascimento cultural, o comércio começa a surge uma classe social chamada burguesia. Esses burgueses têm um papel fundamental aí para poder promover essas ideias iluministas, o mundo das luzes, em que o homem passa a ser o centro do mundo e não mais Deus. Deus existe, mas Deus dá o poder ao homem para que tenha as suas descobertas, né? E nós temos aí a Revolução Gloriosa, que o que foi, na verdade, na Inglaterra, como eu falei para vocês, lá os países da Europa, cada um fez suas próprias revoluções e temos início da principal revolução na Inglaterra. Então a nobreza e a burguesia lá na Inglaterra começam a fazer as suas próprias revoluções. O que seriam essas revoluções? Essas mudanças, criam mudanças profundas no cenário político, econômico dos seus países. Então eles não acreditavam mais que aquele rei, com todos aqueles poderes, pudessem trazer algum benefício para a população. Então eles começam uma série de questionamentos do próprio rei, do próprio poder do rei, do próprio poder da igreja. Nós temos aí a revolução, chamada Revolução Gloriosa. O que é? Que foi a última fase da Revolução Inglesa, né? Então ele questiona o poder absoluto do rei e aí instaura o parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é uma instância de poder onde nós temos lá um grupo de pessoas que vai ajudar o rei a legislar. Ou seja, o rei
ele mandava sem nenhuma lei, como eu tinha falado na aula anterior. Então, ou seja, nós tínhamos o poder absolutista. Então, o rei, ele poderia fazer o que ele quisesse sem nenhuma lei, só o que batesse da cabeça dele. Então, porque ele era considerado um deus e ninguém questionava. Então, a Revolução Inglesa e, por fim, aí, a Revolução Gloriosa, ela traz aí, quebra esse poder do rei absoluto e traz pra gente o parlamento como um grupo de pessoas que vai ali, junto com o rei, organizar econômica e politicamente os países, os estados, tá? Pra gente entender um pouquinho mais sobre o iluminismo. E o que tem a ver com a nossa sociedade hoje? Hoje nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, graças a esse movimento intelectual lá do século XVIII, chamado iluminismo. Esses caras começaram a questionar, eles eram nobres, né, ou burgueses, e começaram a estudar porque tinham dinheiro e poderiam aí conseguir pensar e articular para que as coisas mudassem, tá? E aí nós temos as características principais desse período, que está aqui, né? Então, o que eles questionavam principalmente? O que os iluministas questionavam principalmente, né? A separação entre política e religião. Porque, para eles, política e religião não poderiam estar no mesmo patamar, né? O aspecto religioso de que está em outra instância, separado da política, não poderia estar junto, porque isso causava uma série de danos, né? O enriquecimento de uma única vertente religiosa, no caso ali a Igreja Católica. Então, a ideia era separar a religião de política, né? O Estado se responsabiliza pela educação sem interferência do clero. Por quê? Porque antes a educação não era para todo mundo e quem que era responsável pela educação? Era o clero, que era a Igreja Católica. Só existia uma única religião, que era a religião católica, naquele período, né? Propagado, divulgado e meio que obrigatório, né? Então, eles eram responsáveis por doutrinar as pessoas, por passar adiante os preceitos religiosos. Então, o Estado se responsabilizaria agora pela educação e tiraria as responsabilidades da igreja, do clero, a educação das pessoas, né? O confisco das propriedades eclesiásticas, né? Ou seja, é um rompimento de fato com a igreja e o poder que estava ali juntos, né? Então, ou seja, o rei não é mais um deus na terra. Então, se o rei não é mais um deus na terra, ele não tem que ter propriedade, né? Então, todas as propriedades eclesiásticas da igreja seriam confiscadas, né? Porque questionava isso. Aí nós temos a liberdade como um direito natural do ser humano, né? Então, todo homem nasce livre, e assim era um dos questionamentos, das características da liberdade do ser humano, da liberdade de escolha e assim por diante. O fim da escravidão, que foi uma das consequências posterior, bem para frente, né? Desse movimento que começa no século XVIII e vai se alastrando todo o século XVIII, e no fim do século XVIII nós temos um movimento que vai querer pôr fim ao trabalho escravo, mas ainda vai demorar um pouco ainda, né? Limitação dos poderes inquisitoriais da igreja e a concessão de liberdade religiosa aos súditos. Por que isso, né? Porque quem ousasse pensar diferente do rei, ele era condenado à morte. O que era os poderes inquisitoriais da igreja? Ou seja, a igreja tinha o poder de julgar as pessoas, e quem pensasse diferente dos preceitos religiosos ou do rei, do Estado, que era uma coisa única, era condenado pela Inquisição, por um tribunal de justiça ligado à religião. Então eles torturavam, matavam, cortavam a cabeça das pessoas, pelo simples fato de pensar diferente ou de ter uma ideia diferente daquelas pessoas que estavam ali questionando e vivendo, enfim, né? Então, o combate à diferença entre as ordens sociais, antes legitimadas pelo Estado absolutista, ou seja, o Estado absolutista ele separava as pessoas por grupos sociais estáticos.
o iluminismo vem questionar tudo isso daí, né? Então ele combate todas essas diferenças, essas ordens sociais, né? De onde veio essa distribuição desigual do mundo. Então começam os questionamentos aí, né? E aí nós temos os percussores do iluminismo, ou seja, quem iniciou o movimento lá na Inglaterra, na França, principalmente esses dois países aí, e quais foram os principais percussores, os caras que começaram a pensar e difundir as suas ideias porque tiveram oportunidade para poder fazer, não é? Tinham dinheiro, tinham uma vida boa, né? Pertencia uma nobreza ou a burguesia, tinha recursos para poder pensar, estudar e discutir com os seus e questionaram o seu próprio lugar, né? Então a educação salva o mundo, né? Sempre salvou e faz as revoluções. Então nós temos o que lá? Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton. Os três, já vocês devem ter ouvido falar desses três aí, né? Mas esses três são os três percussores aí do iluminismo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai entender um pouquinho como que eles pensavam lá, né? Então nós temos aqui o Isaac Newton, que criou a lei da gravidade, né? Em inglês. E aí ele pensou sobre ele começar a observar o mundo que a gente vive e descobriu que existe uma força que nos prende ao centro da Terra. Porque, segundo ele, a Terra era redonda. Desde o século XVII, esses cientistas já sabiam que a Terra era redonda. E ela é redonda, né? E aí ele descobriu que por que nós não caímos, se a Terra é redonda, por que a gente não cai, por que a gente não despenca desse círculo, né, que a gente vive, né? Porque nós temos uma força no centro da Terra que chama-se gravidade, que nos fixa no chão. A gente não sai voando por aí porque a gente tem essa força chamada gravidade. E não é porque a Terra é quadrada, é porque tem essa força, essa lei da gravidade, essa força que a gente não vê, mas que ela existe, e que Isaac Newton lá, no período em que ele viveu, no século XVII, já falava isso pra gente, tá? Aí nós temos um outro pensador muito importante, que é o René Descartes, que ele, francês, filósofo, matemático, que também foi perseguido pela Inquisição, que teve grandes descobertas, gostava muito de estudar, e ele se dedicou a vida dele à filosofia, à matemática e à física. E ele acreditava que se ele pensasse, ele existiria. Então, para ele, conhecimento era tudo, né? Então, essa frase aí famosa, penso, logo existo, é dele porque ele era um apaixonado pela ciência, né? Então, ele defendia a ciência, defendia o conhecimento filosófico acima de tudo. E aí nós temos também mais um, chama Francis Bacon, que também foi filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Em suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, ou seja, ele acreditava que só através da experiência humana, da investigação, que a gente poderia descobrir as coisas. Foi um dos principais incentivadores da ciência, né? O Francis Bacon aí. Então, esses três foram os principais percussores aqui do iluminismo, tá? Então, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre esse iluminismo, esse surgimento, como que se deu, as principais características, como que o iluminismo influencia a nossa vida hoje. Ele foi responsável por a gente ter hoje um poder descentralizado, dividido em três partes, em que um fiscaliza o outro, ou seja, os três poderes, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês, aqui, só um minutinho, vamos lá, aqui, ó, vocês vão fazer uma atividade, eu vou colocar, isso aqui faz parte do caderno do aluno, de história, que vocês devem ter recebido pela escola. Se vocês não receberam, eu vou deixar essa página lá no Google Sala de Aula. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Situação de aprendizagem 1, o iluminismo. Atividade 1 que fala sobre os três poderes. Vão fazer, aqui tem mais algumas questões. Atividade 1.2, então eles vão fazer a segunda página também.
E tem essa atividade aqui 1.3, né? Leia o texto e responda. Tem aqui, ó. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Então, vocês vão ler essa frase aqui. Vão ler aqui, tem o histórico da Maria Guzzi, eu acho. Marie Guzzi, perdão. Marie Guzzi. 1748, 1793. Adotou o nome de Olympe Gubes para assinar seus panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta. Lutou para a extirpação da escravidão e em 1791 propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã para igualar-se à do homem, aprovada pela Assembleia Nacional. A autora foi guilhotinada em 1793 sob a acusação de ser contra-revolucionária. Uma mulher desnaturada após ter tido embates com Robespierre por se opor à execução de Luís XVI, né? Ou seja, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Será que essa frase é uma frase verdadeira para a época? Se é verdadeira, por que a Marie foi assassinada? Né? Por que será? Então, é para vocês pensarem, vão ler esse texto aqui, pensar um pouquinho, e aí tem que responder a questão aqui, ó. Analise e identifique no fragmento o desejo das mulheres, debata com seus colegas de classe o papel da mulher na sociedade do período, ou seja, vocês não vão debater porque vocês estão separados, mas para você pensar, né? Analise e identifique o fragmento e o desejo das mulheres. O que elas queriam? É o que elas tinham? Pensem aí. Por que elas não tinham? Quem tinha o poder naquela época? Será que é só naquela época? Eu quero que vocês escrevam sobre isso, tá? Aí nós temos a atividade 2, que vai falar sobre o pensamento iluminista e a enciclopédia. Vai fazer também a atividade 2. Vai ler um texto aqui que vai falar do surgimento das enciclopédias, os principais pensadores aqui. E vai responder essas 4 perguntinhas. De que forma adquirimos o conhecimento e as informações atualmente? Você sabe o que é uma enciclopédia? Né? Aqui no texto está explicando um pouquinho. Segundo texto, quem organizou inicialmente a enciclopédia? Então, assim, o texto, ele já te dá subsídio para você responder as questões aqui, tá? Aí tem a D lá, ó. Em grupo, pesquise as principais ideias defendidas pelo pensamento iluminista e discuta com os seus colegas. Não você vai discutir, né? Porque vocês estão aí, que é cada um na sua casa. Vocês vão fazer o que, na verdade, aqui, ó? Em grupo não vai ser individual. Pesquise as principais ideias defendidas pelo pensamento iluminista. Como eu coloquei lá, coloquei 3 pensadores nos slides. Vocês podem pesquisar mais. Tem um livro de história, quem tem um livro de história em casa. Tem a internet, para quem tem acesso à internet. Vamos pensar nos principais pensadores. Vão criar um mapa mental, parecido com aquele que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, tá? Então, vocês vão criar um mapa mental, mas é para vocês fazerem, não é para copiar da internet, para vocês fazerem o de vocês, com a criatividade de vocês, bem colorido, com o nome dos principais pensadores, o que cada um pensava e assim por diante, tá bom? Eu acho que é só isso por enquanto, tá? Só essas 3 páginas, essas 3 páginas aqui para poder responder para essa semana, tá bom? É isso, eu vou colocar esse vídeo lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, quem não tem o meu telefone, tem lá o acesso pelo Centro de Mídias. Vocês precisam fazer as atividades também no Centro de Mídias, porque lá vale a presença de vocês da semana. E a atividade que a gente passa aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Então, qualquer coisa, pode mandar mensagem aqui no Google Sala de Aula que eu respondo. Quem tem o meu número de telefone também pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Centro de Mídias. Só mandar mensagem pra gente que a gente responde, ajuda vocês a acessarem e fazer as atividades. Eu acho que por hoje é só. Fiquem em casa, se protejam e até a próxima semana. Um beijo, gente!